Olha ela, super nua. Estamos de olho, assim como muita gente deve estar. Curte esse momento de contemplação, imagem ao vivo. Essa imagem é pelas lentes do Anderson Merlotti, aqui em Campo Grande. Ainda hoje a gente mostra mais para você. Dia do Rock e o MS2 está no clima desse gênero musical que cativa multidões, gerações. Tem programação especial hoje em Campo Grande. Nossa equipe já acompanha ao vivo e traz o roteiro para você também. Encontro reúne profissionais de todo o país na capital, em pauta o Sistema Único de Saúde. Veja agora no MS2 que começa mais cedo, já estamos no ar. Boa tarde ou boa noite para você. Hoje é o Dia Internacional do Rock, esse gênero musical que surgiu lá nos anos 50 com a mistura do blues, do country e do jazz e se espalhou pelo mundo. Em cada lugar ganhou características próprias, tornando-se contagiante para pessoas de todas as gerações. E é neste clima que a Giovana Dalzaker e o Edmar Mello conversam agora com a gente. Quem curte rock não pode reclamar hoje, hein, Giovana? Boa noite. Olha, verdade, Lucimar, tem muita coisa bacana acontecendo aqui hoje nesse Dia do Rock em Campo Grande e a gente está num desses lugares, aqui no shopping da área central da capital, curtindo o som desses caras aqui, ó. São os meninos da On The Road. E a gente vai conversar um pouquinho com o Rafael, que é vocalista da banda. Ele vai dar uma mensagem pra galera que curte rock and roll aqui na capital, né, Rafael? Uma mensagenzinha. Cara, deixar aquela mensagem que o rock and roll nunca vai morrer e eu espero vocês curtindo com a gente aqui. É isso mesmo, a gente conversa daqui a pouquinho mais com esses meninos aqui da banda On The Road, eles que carregam a tradição roqueira aqui no nosso estado. Daqui a pouquinho, então, a gente traz mais informações para você. Lucimar? Valeu, Giovana. A gente volta a conversar, então, daqui a pouco. Obrigada por enquanto. Deputados estaduais aprovaram hoje por unanimidade um projeto do governo do estado que abre caminho para a privatização do porto da cidade de Porto Murtinho. A matéria foi aprovada por unanimidade em 3 votações. O assunto já cria expectativa para o setor produtivo. O projeto autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de licitação o porto da cidade de Porto Murtinho. São quase 48 mil metros quadrados de área, além das benfeitorias já existentes. Na prática, a aprovação é um sinal verde para a privatização. No texto, o governo do estado deixa claro que não tem interesse em ser dono do terminal hidroportuário nem de fazer a gestão. O governo faz uma parceria público-privada através de alienação e isso nós demos a licença ao senhor governador para ele negociar. Quem negocia isso é o executivo. Vai entrar uma empresa privada com expertise em portos. Então é muito importante isso para o desenvolvimento da região de Murtinho e da região do Mato Grosso do Sul. O projeto chegou aqui para a Assembleia Legislativa na semana passada e, graças a um acordo de lideranças aprovado na última quinta-feira, tramitou em regime de urgência. Para passar por todas as etapas, foram necessárias 2 sessões extraordinárias para analisar a matéria. Nas 3 sessões, o projeto foi aprovado por unanimidade. Mesmo com o voto favorável, a oposição fez ressalvas. Na verdade, uma grande preocupação é a questão ambiental, uma vez que hoje nós já temos redução do volume de água no Pantanal, o Rio Paraguai, que passa ali no porto de Porto Murtinho. Nós temos problemas sérios hoje de assoreamento, desmatamento ilegal. Então é muito importante que o Estado, nesse procedimento, possa também ter uma atenção especial para a questão ambiental. O governo do estado afirma que há demanda suficiente de exportação e importação de produtos agrícolas, fertilizantes e insumos com capacidade de movimentação de mais de 2 milhões de toneladas por ano pelo porto. Pontua que a região vive a expectativa da rota bioceânica com investimentos futuros na casa dos 400 milhões de reais. O prefeito de Porto Murtinho diz que já existem empresas interessadas. O porto está parado há alguns anos e a gente estava muito esperançoso que um dia viesse a funcionar.
O Rio Paraguai é de suma importância para a economia do Mato Grosso do Sul e para a América do Sul também. E Porto Murtinho, consequentemente, vai ganhar muito com a abertura desse porto, onde vai gerar muito emprego e muita renda para a nossa cidade e para o nosso. Para o setor produtivo, fortalecer a hidrovia é fundamental para a logística do estado. É um transporte sustentável, mais barato, porque ele é muito seguro, porque as perdas durante esse transporte são muito menores que no modal rodoviário e porque a cada carregamento nós conseguimos transportar grandes quantidades de produto. Começou aqui em Campo Grande um encontro que discute a saúde pública. Diego Queiroz e Maxandro Martins estão por lá. Participam representantes de todo o país, hein, Diego? Boa noite. Isso, Lucimar. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Cerca de 5.000 pessoas devem passar pelo 36º Congresso Nacional de Secretarias de Saúde. Isso entre gestores, trabalhadores, profissionais do Sistema Único de Saúde de todo o país. Aqui tem muitos estandes de empresas, de secretarias de saúde, mas também tem espaço para discussão sobre o SUS. Entre os temas, por exemplo, SUS e a pandemia da Covid-19, a humanização dos atendimentos, fortalecimento da atenção básica também. Hoje, em um outro lugar aqui na capital, teve apresentação de mais de 300 relatos sobre saúde pública. A abertura oficial desse evento, desse congresso, está prevista para as 7 horas da noite em um shopping que fica aqui na saída para Cuiabá. Vai ter a participação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O congresso vai até a próxima sexta-feira, dia 15. Lucimar. Muito obrigada, Diego. Ponta Porã está com corrida aos postos por parte dos nossos vizinhos paraguaios com a queda no preço dos combustíveis. As filas têm sido frequentes por lá. Martim Andrada mostra pra gente. Aqui em Ponta Porã continua intenso o movimento nos postos de combustível, especialmente por causa do grande número de paraguaios que têm cruzado a fronteira para abastecer aqui no lado brasileiro. Essa semana a diferença no preço do litro da gasolina entre Ponta Porã e Pedro Juan ficou ainda maior. Já passa de 60 centavos, lembrando que está mais barato agora aqui no Brasil. Algumas pessoas, aí a população tem se surpreendido, né, com essa inversão inusitada e muita gente tem registrado, né, no celular, aí nas redes sociais, as grandes filas que têm se formado nos postos da cidade. Inclusive alguns postos chegaram essa semana a ficar sem gasolina, mas foi uma falta pontual, logo o combustível foi reposto. Aí os principais postos dizem que não há risco de desabastecimento aqui na região de fronteira. Isso tudo tem acontecido porque o Brasil, né, aqui no Brasil, houve uma redução nos impostos da gasolina, o que fez com que o preço do litro caísse. E no lado paraguaio, quem abastece paga em dólar. E como o dólar está muito alto, o preço também fica lá em cima. Por isso, essa diferença grande. Alguns postos aqui já falam um movimento 50% maior essa semana, movimento de paraguaios, se comparar com a semana passada. Depois de quase 4 meses de interdição, começaram as obras da ponte de concreto sobre o córrego Laranja Doce, numa importante via lá de Dourados. Edival Quiomido e Eduardo Kotak chegam aqui ao vivo com a gente. Obra aguardada, Kotak. Boa noite. Boa noite ou boa tarde para você e para todos, Lucimar. Sim, essa obra foi muito esperada por aqui. É que no local onde o asfalto cedeu e se formou o buracão, fica numa importante rota aqui da cidade, liga a MS 156, que é caminho para a reserva indígena, as universidades e o município também vizinho aqui de Itaporã. É também o principal acesso de cerca de 3.000 moradores em pelo menos 3 bairros. Finalmente, então, as obras da ponte começaram lá na Rael Bonfáquer. Homens e máquinas trabalham no local, um alívio para os moradores da região. A Secretaria de Obras do município diz que a obra tem 3 meses para ficar pronta, a contar do início dos trabalhos. A ordem de serviço foi assinada no dia 30 de junho, mas a empresa contratada pela prefeitura começou o serviço na prática dia 8 de julho. A ponte vai ter 12 metros de comprimento
1,16 m de largura. Esse ponto da rua Rael Bonfacker está interditado desde 18 de março. A rua cedeu depois de uma forte chuva. Mesmo assim, uma semana depois, um casal caiu de carro por lá e, na época, Lucimar, o motorista e a esposa dele ficaram feridos. Me lembro dessa situação também. Obrigada pelas suas informações. A gente vai seguir de olho nessa obra aí. Obrigada, Kotak. Estatuto da Criança e do Adolescente faz 32 anos. Mandados foram cumpridos no estado contra o crime de estupro. Veja no próximo bloco. E ainda, em Dourados também, Justiça determina que o hospital universitário encaminhe para o trabalho remoto funcionárias que estão amamentando. A gente explica por quê em instantes. Hoje, o estatuto que protege as crianças e adolescentes completa 32 anos. E nossa equipe traz dados que preocupam. 80% das vítimas de violência sexual aqui no estado são menores de idade. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever de todos garantir a eles saúde, alimentação, educação, dignidade, respeito. A infância é um período muito precioso na vida de qualquer ser humano, porque ela é um momento que passa muito rápido, mas que vai trazer marcas para o resto da vida. O ECA fala ainda que nenhuma criança ou adolescente deverá ser objeto de qualquer exploração, violência, crueldade. O que está no Estatuto é uma garantia e, apesar de ser lei, nem sempre é respeitada, inclusive por quem mais deveria proteger, familiares e amigos próximos. O abuso sexual é um problema real, que além de roubar direitos de crianças e adolescentes, ainda deixa marcas profundas. E o abuso sexual, ele rompe desastrosamente o processo desse desenvolvimento da sexualidade, da identidade dessa pessoa, né? Nessa fundação, que atende crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual em Campo Grande, mais de 90% chegam violentadas por familiares e pessoas próximas. Identificar e acolher é preciso. Muitas vezes, por anos, essa pessoa é violentada e não tem como descobrir, né? Porque quem violenta é o pai, é a mãe, é alguém muito próximo. Às vezes, a própria família encoberta o crime, né? Às vezes é um irmão, então a mãe encoberta o crime, o pai encoberto. Então, é muito difícil de descobrir. Das 850 vítimas de violência sexual no estado este ano, 80% foram crianças e adolescentes. Nesta quarta-feira, 13 mandados de prisão foram cumpridos no estado contra suspeitos de estupro de vulnerável. O trabalho fez parte da Operação Acalento, deflagrada em todo o país. No último mês, a força-tarefa coordenada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente cumpriu aqui no estado 38 mandados de prisão, 2 de buscas e 186 diligências. É possível a gente ensinar a criança de que ela é preciosa, que ninguém pode tocar no corpo dela. Se alguém tentar tocar, ela deve procurar a ajuda de um adulto. 2 mulheres morreram em um acidente hoje em Bonito. Foi na MS 178 que liga a cidade a Jardim. Elas estavam em um táxi e seguiam para um passeio quando o carro saiu da pista, caiu em uma vala e capotou. O taxista ficou ferido e foi socorrido por pessoas que passavam ali pela rodovia. A Justiça determinou que funcionárias em período de amamentação do Hospital Universitário lá em Dourados trabalhem de forma remota. Gessé Lopes. A decisão é da 2ª Vara do Trabalho de Dourados. Nela, o juiz Márcio Alexandre da Silva determinou o afastamento das empregadas do Hospital Universitário que estão amamentando e cumprindo carga horária presencialmente em ambiente insalubre. A decisão considera insalubre situações em que trabalhadores ficam expostos a agentes físicos, químicos ou biológicos dentro do hospital e que podem prejudicar a saúde. Caso a decisão não seja cumprida, o hospital terá que pagar multa de R$10 mil por dia. Essa decisão atinge mulheres contratadas até 1º de março de 2022, que já eram gestantes ou lactantes e que se dedicam exclusivamente ao HU. O Ministério Público do Trabalho recebeu denúncias em março deste ano com relatos de que gestantes estariam trabalhando em ambiente hospitalar insalubre.
Em nota, a assessoria do hospital informou que hoje as 26 colaboradoras nessas condições estão sendo remanejadas para funções administrativas dentro da própria instituição, já que a decisão ordena que elas não trabalhem em locais insalubres. Nós vamos continuar acompanhando este caso. A decisão da segunda vara determina trabalho remoto por até 2 anos e não o remanejamento interno. Em Brasilândia, treinamento prepara bombeiros para enfrentar incêndios florestais. E veja também no próximo bloco um pouquinho mais aqui, ó, da superlua. É a segunda vez este ano, esse momento aí de contemplação. A gente volta já. Moradores da região leste do estado participam de um curso de combate a incêndios florestais. No ano passado, uma reserva natural ali da região foi destruída pelo fogo. Cerca de 40 pessoas participaram. São voluntários de Brasilândia e de propriedades rurais da região. Na primeira parte do curso, aula teórica. Depois, exercício prático. Agora eles estão pondo em prática tudo que aprenderam durante as aulas teóricas. Tudo isso de forma segura para enfrentar os incêndios florestais. Além disso, também é passada orientação sobre como agir em determinados tipos de incêndios. Qualquer pessoa que visualiza o incêndio, se tiver algum tipo de preparo como esse aqui, pode realizar o combate a incêndio, né? O incêndio inicial. Aí quando o incêndio toma grandes proporções, aí deve chamar o corpo de bombeiros. Seu Antônio, que já ajudou como voluntário, até se emociona ao lembrar dos animais atingidos pelas chamas na reserva Cisalpina no ano passado. Eu vi aquele fogo pegando. E o problema é os bichos, né? Os bichos estão no mato, a gente ficava com dó. A reserva Cisalpina fica em Brasilândia. Na época, a ação do fogo foi devastadora. Dos quase 23 mil hectares de mata nativa às margens do Rio Paraná, quase metade foi consumida pelas chamas. O pessoal que ajudou o combate a incêndio não tinha experiência nenhuma. Não sabia nem o que estava fazendo lá dentro. Então, realmente foi um pedido nosso da prefeitura ali para que fizesse esse treinamento aí com o pessoal. A gente vai saber como que vai, se tiver um incêndio, a gente vai saber mais ainda como vai começar o incêndio, apagar o incêndio. Deixa eu trazer para vocês agora uma notícia aqui do G1 que atualiza a informação que eu trouxe há pouco sobre um acidente lá na região de Bonito. Já foram identificadas as 2 vítimas, 2 mulheres que morreram lá no acidente. Capotamento mata atletas de natação. As 2 tinham 75 anos. Tem as fotos aqui da Elvira Rita Valente de Almeida e Elza Marina Mazei Adolfo. Elas são de São Paulo, vieram de lá e acabaram se envolvendo nesse acidente. Tem a foto aqui e a informação de que a Associação Brasileira Master de Natação publicou uma nota lamentando o acidente que matou as 2 nadadoras. A gente deixa aqui, né, a nossa solidariedade às famílias. No Pantanal, os focos de incêndio estão sob controle e a chegada da frente fria ajudou os bombeiros no combate. Vou chamar ao vivo agora Lucas Leles e Fabiano do Vale, que explicam para a gente acabou de mostrar, né, o treinamento lá na região leste e agora aí já realmente um trabalho de combate. Lucas, boa noite para vocês. Oi, Lucimar, muito boa noite para você, boa noite a todos. A gente segue acompanhando essa situação aí dos incêndios no Pantanal. Não consegui te ouvir muito bem agora, mas eu venho com uma boa notícia que vem lá de Porto Murtinho, tá? Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio por lá foi extinto, mas os militares continuam em trabalho porque tem todo aquele trabalho ainda de rescaldo, de monitoramento para o fogo não voltar a consumir a vegetação lá na região. Já no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, o incêndio está praticamente extinto, segundo o Corpo de Bombeiros. O que está queimando ali está cercado, segundo os militares, não deve mais se espalhar. As equipes seguem em monitoramento e em rescaldo em outras áreas ali na região. O Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro estima que 13% do parque foram queimados, foram destruídos pelo fogo este ano. Em todo o bioma Pantanal, são mais de 112 mil hectares que foram queimados este ano, a maior parte aqui em Mato Grosso do Sul. A gente vai seguir de olho nessa situação e torcendo aí para que essa frente fria que está chegando,
aqui estacionadas sobre o estado, que ajude a controlar de vez esses incêndios e que essas cenas não se repitam aí com tanta frequência. Este ano eu volto contigo aí no estúdio e com esse cenário aqui de pôr do sol, já que o jornal é um pouquinho mais cedo. Lucimar. Lucas, é impressionante, né? A gente fica vidrada nessa imagem aí, sempre de Corumbá ao vivo, sabendo que já tem um componente aí também desse tempo seco, né? Das queimadas, de tudo que se mistura aí e acaba dando essa belíssima imagem também. De toda maneira, te agradeço sempre pelas informações e as imagens aí, Fabiano do Vale trazendo um pouquinho mais para a gente curtir esse momento, apesar das informações das queimadas, e que a gente consiga trazer menos informações sobre queimadas e mais essas imagens. Mesmo depois da chuva em Campo Grande, é preciso continuar atento ao tempo seco, afinal é uma característica do inverno, não é mesmo? A hidratação não pode ficar de lado. Tempo fresco das manhãs é incentivo para o Cláudio. Com essa secura dos últimos dias, só essa hora para conseguir se exercitar. Olha, tá bem complicado porque a gente sente muito, né? Então tem que estar sempre se hidratando, tá com a garrafinha de água, embora a minha esteja no carro, mas eu passo ali, tomo um pouquinho e continuo a caminhada. Já a Dona Maria acabou esquecendo um item essencial. Vou falar a verdade, tá muito seco, né? A minha garganta fica seca. Eu não trago água, esqueço. Nas academias, a água é item fundamental. Bebedouros por toda parte. Uma pausa a cada exercício. Faz exercício ali no descanso, a gente bebe uma água, faz mais uma repetição e assim vai. Agora a gente pode levar uma de 2 litros, porque tem que estar sempre bebendo. Mais frutas, né? Melancia, melão, aquelas com mais líquido assim. Esses cuidados são importantes, como alerta o professor de educação física. No tempo seco, as chances de uma pessoa passar mal durante o treino aumentam. Então a gente conversa. Você bebeu água hoje? Como foi seu dia? O que você comeu hoje? Porque às vezes pode baixar a pressão, você pode se sentir mal. Então essa conversa a gente sempre tem com todo mundo. Além de beber muita água nesse período, para manter a hidratação e evitar as doenças respiratórias, uma medida é muito importante: a higienização do nariz. Só aqui nesta farmácia, a venda de soro fisiológico, seringas e lenços umedecidos aumentou 50%. A procura de soro está sendo muito grande, creme para hidratação das mãos, também seringas nasal para as crianças, fazer a lavagem nasal, tudo que se trata de umidificador, toda essa parte pelo tempo seco está sendo uma procura muito grande atualmente. É uma época de maior incidência de rinite, sinusites, gripes e resfriados, e a gente tem mais produção de muco por conta disso. Uma maneira da gente proteger as vias aéreas é aumentando a ingesta de líquidos. Essas lavagens nasais, elas são importantes tanto para as crianças quanto os adultos, e elas devem ser feitas diariamente. E mesmo depois da chuva de terça-feira, o tempo seco vai continuar, já que é uma característica do inverno. Tivemos uma frente fria de fraca intensidade, trazendo aproximadamente 10 milímetros de chuva. A tendência é que essa frente fria se afaste e nova massa de ar quente e seca volte a atuar em todo o estado. E vamos dar mais alguns detalhes aqui agora sobre amanhã. O índice de umidade vai seguir abaixo aqui no estado. Pedro Gomes ali, ó, com 13 de mínima na umidade. Não passando de 44%, máxima de 32%, Cacilândia, máxima de 33%, assim como Aquidauana, e a umidade não passa ali de 65%, é a máxima em Antônio João. Tempo seco na capital também, com mínima de 15% amanhã e não passa de 55%, e esses detalhes na temperatura, às 6 da manhã, 19 graus e máxima de 30%. E agora a gente tem imagens de contemplação, mais imagens da superlua, registro do Anderson Merlotti aqui na capital, é a chamada superlua dos Servos. Veja aí, começou pouco antes das 5 da tarde aqui em Mato Grosso do Sul. Essas imagens agora são recuperadas há pouco lá de Dourados também, e a gente vai seguir contemplando. Agora temos essa imagem ao vivo também e vamos falar um pouquinho de rock? Vou chamar novamente Giovana Dalzaker, que está acompanhando a programação de rock em Campo Grande. Oi, Gil. Oi, Lucimar. Olha, a gente está aqui curtindo os meninos da Wonder World aqui,
que estão tocando desde o rock mais clássico até as bandas mais atuais, né? Esse estilo musical que une gerações, e eles são uma das bandas que mantém a tradição roqueira viva aqui em Campo Grande. Aqui neste shopping da área central de Campo Grande, a música segue até por volta de 8 horas da noite. Tem mais programação aqui neste Dia Internacional do Rock. E a gente lembra que outros lugares aqui da capital também tem uma programação voltada para o rock. Ó, vamos encerrar com mais música dos meninos. Viva o rock, e a gente encerra o MS2. Boa noite para você. Se gosta do rock, curta a programação e a gente fica aí um pouco mais dos meninos. Boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã.